A Vida em Foco sempre traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista é sobre mediunidade. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre este tema. Olá, que bom que você está conosco. Esse é o quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. Meu nome é Lúcio Razeira e hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso querido amigo Daniel Dallagnol. O Daniel, ele é profundo conhecedor da nossa querida doutrina espírita, está sempre conosco aqui no programa e hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Tema bem conhecido entre os espíritas, todas as informações, né, Daniel, vieram através desse conceito novo. Então vamos tentar apresentar para o nosso querido público o que é a mediunidade exatamente. Emmanuel, espírito, Lúcio, ele no livro O Consolador, ele tem uma expressão que eu acho que é a síntese do que seja a mediunidade. Ele diz que mediunidade é a luz que se derrama na carne, referenciando Jesus na sua proposta que traria para a humanidade, do seu ponto de vista de ser a mediunidade, o processo de conexão, o processo de comunicação do homem com o mundo espiritual. Homem aqui não é uma questão de gênero, mas questão de espécie, com o mundo espiritual. Então se traduz por esta faculdade natural, inerente ao ser humano, que permite ao homem, à mulher, ao jovem, até as crianças, se comunicarem com os espíritos, com o chamado mundo espiritual. Mundo espiritual são aqueles que estão fora do corpo físico, para nós nos comunicarmos adequadamente, porque a rigor nós nunca deixamos de ser parte integrante do mundo espiritual também. O termo mediunidade como sentido é correto? Com a visão, a audição? Podemos usar esse termo? Sim, ela se apresenta através dos sentidos do próprio, da própria fisiologia, porque na essência há um processo conjunto que podemos dizer que a mediunidade, a aptidão é do espírito, portanto, quando a criatura reencarna, que ela vem para o corpo físico, o espírito vem para o corpo físico, ela já reencarna na sua matriz espiritual com essa potencialidade. Mas a faculdade em si, ela se derrama pelo corpo. Então há uma junção, do ponto de vista do corpo e do espírito que está no corpo, para a manifestação da mediunidade. Esse é o processo, diríamos assim, como na sua expressão, que faz com que o médium sinta a presença dos espíritos. O codificador Allan Kardec, ele define a mediunidade no item 159 do livro dos médiuns, dizendo assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então veja, sente num grau qualquer, né, a influência dos espíritos. Então é um processo que se caracteriza pelos sentidos mesmo, no corpo físico. Não há motivo nenhum para ter medo disso. Absolutamente. O medo não faz parte. A ignorância induz exatamente pensar uma série de situações, né? A ignorância no bom sentido. Quando a gente não conhece um assunto, somos... no sentido de falta de conhecimento. Para aquele assunto, ignorantes. Então, há algum misticismo, há algum mito em torno da mediunidade, que naturalmente o estudo sério, profundo da doutrina espírita irá debelar em breve instante. Porque a mediunidade é uma faculdade presente na humanidade desde que a humanidade se entenda como tal. De que forma que ela se apresenta? Das mais diversas formas. Contudo, é bom que se diga que mediunidade, na sua essência, é uma faculdade psíquica.
Ainda que hajam aqueles médiuns que protagonizam fenômenos de efeitos físicos, né? Que basicamente se apresentam esses fenômenos de efeitos físicos pelo transporte, pelo deslocamento de materiais, etc., né? Aparição de espíritos, materializações, etc. Mediunidade é essa que está quase que em processo de extinção, por assim dizer, porque cumpriu no tempo certo o seu objetivo. Então, hoje, a imensa maioria dos médiuns se caracteriza a mediunidade por fenômenos de efeitos intelectivos ou de efeitos inteligentes. O que caracteriza a mediunidade fundamentalmente pela questão psíquica da expressão dos espíritos. Bem, eu tenho muitas perguntas para te fazer, muitas. A gente vai para um breve intervalo e nós já retornamos. O intervalo é rápido. Voltamos logo com a segunda parte da entrevista. Até já! A Vida em Foco está de volta com a entrevista de hoje, que está discutindo a mediunidade. Acompanhe! Estamos novamente, esse é o quadro de entrevistas do programa Vida em Foco, hoje com o Daniel Dallagnol, falando sobre mediunidade, um tema bastante conhecido. Bem, olha só, existe uma expressão dita, que a gente associa a mediunidade, chamada expressão da alma. É bonito, né? De fato. Fala um pouquinho sobre isso, Dani. Quando nós falamos de mediunidade, que é a capacidade exatamente da criatura humana, porque faculdade mediúnica só está presente no ser humano, de perceber, de estabelecer diálogos com o mundo espiritual, dito mundo espiritual, aquele dos chamados imateriais, né, dos espíritos fora do corpo físico, por esta sensibilidade que caracteriza o médium, quando ele entra em contato com esta realidade palpável, né, que é o mundo espiritual, é natural que algo lhe deve tocar a intimidade. A primeira situação é de remeter à criatura a ideia possível, factível, de que a alma ela é imortal. Porque quando entra em contato com outro psiquismo e que se estabelece o diálogo, ou às vezes um colóquio mais extenso com outras criaturas, é natural que o ser chamado médium deva perceber que na expressão da sua intimidade, ali também há um espírito imortal. Por isso que é necessário que nós entendamos que a faculdade mediúnica é a expressão da alma do ser, no sentido de que ele, quando coloca-se em contato com outro ser, que já está numa outra dimensão, apenas fora do corpo físico, mas que existe, que pensa, que sente, né? Ele também, a breve tempo, ainda que demore 60, 70, 80 ou mais anos para sair do corpo físico, é também uma expressão da imortalidade. Então, quem sabe o termo não faça jus à grandeza do que representa efetivamente essa relação que se estabelece entre médium, um espírito encarnado e um espírito desencarnado que se comunica. Porque há muito mais nessa relação do que a gente possa imaginar. Mas é a chancela definitiva de que a imortalidade é a prova definitiva de que quando um outro ser vem comunicar-se conosco, nós na condição de encarnados no corpo físico, é fatal a ideia de que a vida continua além dos pórticos da própria, daquilo que se chama, daquilo que se convenciona morte física. A gente vê dentro de todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz, uma jornada de autoconhecimento, né? Eu acho que a mediunidade talvez assim um meio de transporte extremamente veloz para essa transformação, né? Sabe, Lúcio, eu, lógico, abstraindo o fato de que nem todos são espíritas, nós respeitamos todos os segmentos teológicos, mas na minha concepção,
todos deveriam estudar esta potencialidade da alma, que é exatamente a possibilidade de comunicar-se com o chamado mundo. Mas não precisa ser espírito elevado, só... Absolutamente não. Até porque, veja, não é patrimônio do espiritismo a mediunidade. O espiritismo tem a virtude de apresentar esta faculdade nobre com valores espirituais a partir dos princípios estudados e propostos na sua doutrina. Então, eu penso que isso facilitaria muito a compreensão da dinâmica da vida nas condições presentes, né? Com antídoto importante para esse materialismo absurdo que ainda o planeta Terra vive sob o seu domínio, preparando o ser para a sua jornada, na sua referência espiritual que o aguarda. Porque, na verdade, estamos no corpo. O processo não muda, nós somos espíritos. Viemos do mundo espiritual, estamos no mundo espiritual e saídos do corpo físico pela morte, adentramos ao mundo imaterial. Não muda absolutamente nada. Mas a faculdade mediúnica, a mediunidade em si, que é inerente a todos os seres em diferentes graus, é natural que permitirá antever essa condição futura que nos reserva. E é natural que abre as portas do chamado mundo espiritual, do qual Jesus falou por parábolas, mas que a doutrina espírita efetivamente vem apresentar com uma clareza insofismável. Eu acho que talvez no mundo atual a maior manifestação da mediunidade está na literatura, como você disse anteriormente, né? A questão de conhecimento e tudo mais. Nós vemos na atualidade grandes médiums com obras literárias enormes, né? Chico Xavier, o primeiro, que realmente foi o grande pioneiro, né? Atualmente Divaldo, muitas obras, entre outros. Assim, sem né? dúvida. Agora, Pereira. Muitos, né? Nossa, é extraordinário também. Agora, o interessante que eu imagino é que talvez muitas pessoas em suas obras sejam intuídas e estejam exercendo a mediunidade, mesmo sem estarem mediunizadas, né? Perfeitamente. Veja, a humanidade nunca ficou órfã do mundo espiritual. O Criador e Jesus, sob a sua governança, que está o planeta Terra, nunca deixou que a humanidade ficasse sem a ação do mundo espiritual. Então, apesar de você ter citado esses médiuns notáveis, né, que estão aí com obras gigantescas de cunho moral extraordinário, mas a humanidade, desde os antigos profetas, vem apresentando sempre essas criaturas que é a ligação exatamente com o mundo espiritual. Os antigos profetas e, ao longo da sua história, notáveis criaturas que se apresentaram nesse processo de interlocução com os chamados mortos, né, no corpo físico tão somente, mas que vieram trazer e vêm trazer, e cada vez mais vêm trazer a mensagem do mundo espiritual para os seus irmãos no corpo físico, ainda carecentes de um impulso que é todo ele de ordem moral. Quando nós falamos de mediunidade, estamos falando de moral. Não há como separar esse processo. Por quê? Se nós reencarnamos com a dinâmica mediúnica, é porque ali há matriz moral para ser cumprida no corpo físico. Olha, Daniel, esse assunto é para muitos programas, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Prazer, suas palavras são realmente espetaculares. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Bem, você fique conosco, o programa ainda segue e nos vemos em breve. Até a próxima.